Galera, então vamos para essa aula de hoje aí. Nós vamos falar sobre os tipos de dado abstrato, que são as listas, as filas e as pilhas, tá? Na introdução aí, para ganhar tempo, elas são conhecidas como tipos de dado abstrato. E essas estruturas, elas são estruturas básicas, né? Muito recomendada lá no CAP. E a gente vai aprender aí sobre cada um dessa detalhe dessa coisa. Vamos falar da lista primeiro. Bom, na lista a gente tem os conjuntos de elementos e as várias tarefas que elas vão ser feitas. É como você imaginar uma lista propriamente dita, tá? Ela vai estar presente em nossa vida, no dia a dia, no cotidiano. São exemplos que o próprio autor dá, por exemplo, uma lista de compras, tá? Uma lista telefônica. Então, como que se comporta uma lista? Uma lista se comporta da seguinte forma: você enxerga primeiro ela sozinha, vazia, tá? E aí, à medida que eu insiro os elementos, por exemplo, vou inserir o elemento C ali, tá? Aí agora esse elemento está inserido dentro da lista. Aí agora eu vou inserir o elemento D. Olha lá, o elemento vai sendo inserido. Eu vou inserir outro elemento. Ele vai colocando os elementos na lista, tá? Repara que, né, nesse tipo, na lista, no caso, você pode colocar tanto por cima como por baixo. A gente vai ver daqui a pouco que isso é uma característica dela. A gente sabe que na fila e na pilha não é assim, tá? Então, por exemplo, ali no caso do El, eu quero colocar ele ali, ó. O que que ele faz? Ele não coloca no meio, né? Mas ele quer colocar. Então, o que que ele vai ter que fazer? Ele vai deslocar para baixo e colocar ali, tá? Naquele local. Esse é o comportamento dela, tá vendo? Aí na hora de remover, eu estou removendo de cima, tá? Tirei o B e ela ficou dessa forma. Quando nós colocamos lá, nós fazemos uma inserção na lista, tá? Aí quando eu removo, ah lá, eu posso remover de baixo também, ou seja, eu posso remover do topo e posso remover da base, tá? É uma característica da lista, tá bom? Aí, ó, olha os exemplos que eu fui colocando aí para você ir entendendo. Nesse caso, eu vou fazendo lá. A implementação da lista seria o seguinte: ela pode ser implementada com um array, né, fazendo lá os vetorizinhos, ou a gente pode separá-la basicamente de duas formas, ou no array ou encadeada, tá bom? Quando é num array, fica dessa forma aqui, tá? Aí você tem aí um array, que é uma estrutura de posições, e você vai inserir ou excluir ou recolocar elementos, tá? Quais são os prós do array? Qualquer tamanho é muito simples, então não há necessidade de compreender ponteiro, referência, acaba sendo algo bem mais simples. Mas os contras, as limitações quanto ao tempo da memória, tá? Então assim, você tem um custo computacional maior, é uma memória exagerada, né? No caso de um array aí para seguir. As listas encadeadas no dicionário Rowles diz o seguinte: um disposto ou ligado por ou como por cadeias, ordenado, junto, preso, submetido, tá? Quais são os prós? Ela é extremamente eficiente no custo de memória, nunca acarreta em movimento, né, e todos os elementos. Quais são os contras? Envolve conceitos avançados da programação, como ponteiro, referência, vai requerer do programador um pouco mais aí de conhecimento, né? Para que a gente possa criar uma lista, a gente precisa primeiro armazenar nela, né? Então vamos criar uma lista aí de contatos. Aí você tem o contato lá, estou criando aqui, ó, criei contato, string nome, telefone long, e-mail do tipo string. Aí agora, como que eu vou fazer isso? Tá vendo? Eu tenho ali as três. Aí olha o que, que ele vai fazer. Nesse exemplo aqui, nós vamos criar uma memória no computador para ficar espalhado e desconexo. Foi o que foi feito lá. Então, qual é o exemplo de um elemento encadeado? Aí eu coloco o nome, o telefone, o e-mail e o contato próximo. Mas olha só agora. Agora eu coloco daqui para lá. Então, nesse exemplo, é um exemplo encadeado, tá vendo? Eu consigo perceber a direção que elas estão seguindo, tá? Então, aí ela pode ser também duplamente encadeado, quando vai para lá e quando vem para cá. Aqui, iniciando uma lista, nós temos o contato na lista ali, null, tá? Seria como a gente inicia ela. O valor de referência null é usado para quando ainda não existe nenhum objeto, mas aí lembra que quando eu comecei lá eu coloquei que ela fica vazia, essa é a ideia, tá? Então você inicia ela, bota um novo contato. Aí como que você cria a lista? Estou criando a lista aqui, colocando a estrutura do código na criação de uma lista, tá?
E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou definir o segundo elemento. Ou seja, eu vou ter aquele que vai entrar e vou ter o segundo elemento ali, tá bom? Então é assim que eu vou seguindo. Para percorrer a lista, eu gosto de usar o while. Aí eu vou botar aqui para que ele possa percorrer. Aqui eu tenho início, eu tenho esse contato que vai daqui para lá. Aí agora falando especificamente das filas, olha as filas, o que que acontece com as filas? Vai mudar um pouco, né, da nossa lista para fila, que é o seguinte. O que que é uma fila, né? A ideia geral aí da fila, ela está presente aí na fila dos bancos, enfim, não convém entrar muito nesse detalhe, mas eu sei que você já sabe isso, tá? Mas vamos lá. Observação. Nas listas, quando nós criávamos um elemento, a gente tinha que inserir ou remover de qualquer posição, ou em cima, ou embaixo, ou até no meio, né, que a gente deslocava para cima e para baixo. Normalmente é em cima e embaixo. Porém, numa fila tem uma regra básica. O primeiro a chegar é o primeiro a sair, ou seja, first in, first out. Então, no novo elemento fila, ele só vai ser inserido na última posição. O nome dele é isso, é uma fila. Lembra-se de uma fila sempre, tá? E o elemento só pode ser removido da primeira posição, no início, tá? É, tem um sentido de chegada, tá vendo? A fila está vazia e você vai até o final, né? Ou no caso aqui, se está no fim, vai até o início, tá? Aí você tem, por exemplo, olha aqui quando eu insiro um elemento, é no final da fila, tá vendo? Aí ele vai para o final, depois ele vai para o início, tá? Vai no final, depois vai para o início, vai no final, depois vai para o início, e aí sucessivamente, uma fila removendo elementos. Para remover o elemento B, como que eu vou fazer, né? Ele não poderia ser removido. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu preciso remover da fila retirando o primeiro. Cuidado, tá? Aí eu vou removendo os elementos dos que estão na posição. Os exemplos de uso das filas na computação: fila de impressão, fila de processo, né, quando a gente estuda sobre os processos do sistema operacional, fila de tarefas, tá? Quais são as variações da fila? Tem a fila de prioridades e tem a fila circular. A fila de prioridade é aquela que você, tradicional, entra e sai. A circular, os elementos são removidos e atendidos e voltam ao fim da fila para ser atendido novamente, tá? Como que se implementa uma fila? Elas podem ser implementadas de forma encadeada ou em vetores, tá? E a gente tem as variáveis aí. Lista encadeada deve ter duas referências, um elemento de início e outro da fila. A fila, como que se constrói? Tá aqui, ó. Você pode adicionar no fila DD, você pode remover, e aí é um exemplozinho, né, num collection da documentação dele, tá? Aqui, no caso do exercício que eu vou deixar lá para você, e a gente não vai fazer agora, vamos falar das pilhas. Bom, as pilhas, propriamente dito, ela tem essa ideia de você colocar, tá? As listas a gente já sabe, tá? A gente já sabe como é a fila. E agora vamos se ligar na pilha. A pilha ela insere um elemento no topo da pilha e remove utilizando apenas os elementos que estiver no topo. Por isso que o nome dela é LIFO ou filo, que é last in, first out, tá? Ou seja, o último a entrar é o primeiro a sair. Então a pilha vazia está no topo, nu. Aí eu vou inserir no elemento Z, lá o elemento Z. Aí eu vou inserir o elemento Y, vou inserir o elemento X, vou inserir o elemento Y, não pode. No caso aqui, para retirar o elemento Y. Por quê? Porque eu tiro do topo, tem prioridade para sair. Eu teria que tirar o X primeiro, que é o desempilhar, e depois colocar, tá bom? Olha lá, vou desempilhando. As pilhas podem ser implementadas também em cadeado ou em vetores. No vetor, vai ter que ter uma variável, né, indicando a posição do topo da pilha e uma lista encadeada que a gente pode ter aí como referência, tá bom? Aqui está a documentação dela, né, como que ela é, o collection. E então, galera, eu vou ficar por aqui. Espero que tenha sido bom para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.